Estamos de volta e hoje estamos discutindo aqui na nossa roda de conversa virtual os desafios da transição para a mulher negra. No bloco anterior, eu perguntei para a Maristela e para a Natália quem eram elas antes do canal Papo de Preta. E agora eu quero ouvir você, Natália. Quem era a Natália antes do canal Papo de Preta, antes da internet, enfim? Eu sempre fui uma pessoa muito perdida. Muito perdida. Acho que em todos os sentidos da minha vida, assim, sabe? Eu nunca tive um lugar, eu sempre tive, ainda mais porque aquela coisa toda, né, de crescer num ambiente muito embranquecido e tal, e até mesmo dentro da minha família, de não ter tanto contato assim com os outros parentes negros. Então, eu sempre tive essa sensação de não pertencimento, de não me encaixar em lugar nenhum. Então, eu fui uma adolescente muito assim, e aí acabou que com isso eu fui ficando cada vez mais fechada e cada vez mais eu achava que eu não tinha o que falar, né? E aí, assim, as minhas amigas brancas, elas nunca estavam dispostas a ouvir o que eu tivesse para falar. Então, eu cresci achando que eu nunca tinha o que falar. Eu não tinha por que contar a minha história, porque eu não era interessante o suficiente. Cara, o que eu ia falar? Né? Então, eu sempre fui a amiga das meninas brancas. Eu nunca tive um protagonismo. Eu nunca tive essa questão de assumir a responsabilidade pela minha vida. Eu sempre esperei que outras pessoas fizessem isso por mim, que outras pessoas enxergassem o valor que eu tinha e que, na verdade, eu nem sabia direito que eu tinha. E aí, o que aconteceu foi que quando eu entrei na faculdade, e mais para o final da faculdade, porque durante a faculdade em si, o que melhorou para mim com relação ao período escolar foi que eu tive um pouco mais de contato com pessoas negras, e principalmente com mulheres negras, e isso para mim foi assim, nossa, foi um salto, sabe? Porque entre ser a única menina negra dos lugares para depois ter pelo menos 2, 3, 4, né, naquele mesmo ambiente que eu, para mim isso foi maravilhoso já. E o que mudou muito para mim foi mais para o final da faculdade, que eu fiz uma matéria obrigatória, né, da faculdade, e aí a gente precisava falar sobre a Semana da Igualdade Racial. E aí era até a matéria de um amigo negro, que ele precisava de uma cinegrafista e aí ele me chamou. E eu fui, e assim, ele entrevistou uma mulher negra, que eu fiquei, gente, foi o estalo, assim, sabe? Foi o estalo para mim. Porque eu virei e falei, cara, ela tem cabelo crespo, o cabelo dela é maravilhoso, sabe? E se ela pode ser desse jeito, então eu também posso, sabe? Se ela pode falar, se ela pode usar o cabelo dela da maneira como ela quer e isso é bonito, então eu também posso. Eu quero isso para mim. E aí, eu sempre detestei relaxar meu cabelo, sempre, porque sempre foi um processo muito dolorido, e dolorido fisicamente mesmo, de ficar com a cabeça machucada durante dias, e machucada de dar casca e tudo mais, durante dias. Então, eu sempre detestei isso, mas eu ficava presa nisso. E aí, quando eu vi aquela mulher, aquilo, para mim, eu virei e falei, é agora. E aí, eu fui e deixei de relaxar o cabelo. E fui deixando, e deixando, e deixando, deixando, até que um dia eu cheguei da faculdade e virei e falei, não aguento mais lidar com essas duas texturas, porque eu tenho que ficar fazendo malabarismo para tentar arrumar meu cabelo todo dia, e isso tá me cansando, isso tá me estressando, não quero mais. Peguei a tesoura e simplesmente comecei a cortar. E cortei, cortei, cortei. Eu acho que eu fiquei uns 6 ou 7 meses por aí em transição, e depois eu mesma meti a tesoura. E foi um choque, assim, sabe? Foi um choque para minha mãe. Minha mãe virou e falou: O que você sentiu nesse eu não momento quando acredito. você meteu a tesoura no teu cabelo? Assim, eu senti uma coisa
tipo liberdade, assim, sabe? Tipo liberdade e um pouco de estranhamento, porque era um cabelo diferente, totalmente diferente do que eu tinha visto já, né? E eu fiquei, e era muito curto, eu acho que eu fiquei com tipo uns 2 ou 3 dedos de cabelo. E aí, aquilo foi meio que um choque, assim, porque eu cresci, né, ouvindo isso, de que a mulher não pode ter cabelo curto, porque cabelo curto é coisa de homem, vai ficar parecendo Maria João, sabe? E aí, porque os caras nunca vão olhar para você se você tiver de cabelo curto, foi isso, sabe? Foi isso a minha vida inteira. Então eu fiquei meio que, tá, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei anestesiada, assim, sabe? Então foi um mix mesmo de emoções. E aí, eu lembro que a primeira coisa que minha mãe virou e falou quando ela me viu com cabelo curto foi: eu não acredito que você fez isso, porque tanto tempo investindo no seu cabelo, tanto dinheiro investido no seu cabelo e você jogou tudo fora. E eu fiquei, então, joguei porque não é isso que eu quero, sabe? Não é esse cabelo que eu quero, esse cabelo não me pertence. Eu nunca gostei dele, da maneira como ele estava relaxado, porque não era um cabelo saudável, não era um cabelo bonito. Meu cabelo é bonito agora. Meu cabelo é bonito agora, curto, crespo e que eu uso da maneira como eu quiser. Agora eu enxergo beleza, antes não. E aí, esse foi o primeiro momento, assim, em que eu acho que eu me desafiei. Eu me desafiei e eu desafiei, assim, o sistema, sabe? Porque naquele momento eu não enxergava a dimensão do que eu estava fazendo. E aí, quando a Maristela chegou e falou dessa questão de, vamos fazer o canal, eu virei e falei, cara, bora, sabe? E acabou que, assim, que eu acho que se eu não tivesse passado por essa experiência toda, né, de ter o canal, eu seria eu não sei onde eu estaria, eu não sei como teria sido o meu processo todo, porque é um processo muito difícil passar pela transição, e aí não só pela transição capilar, mas pela transição, assim, de você se descobrir, né, de você se descobrir como uma mulher negra, é algo muito, assim, muito difícil em determinados momentos. E que a gente precisa de um certo acolhimento, sabe? Por mais que seja algo que ninguém vai poder fazer por você, sabe? Você precisa saber que você não está sozinho ali. E tendo o canal, eu fui descobrindo isso, sabe? Eu fui descobrindo que outras pessoas estavam passando pelo mesmo que outras pessoas começaram a se identificar muito e que muito com aquilo que eu estava passando, muito com aquilo que eu estava descobrindo, e que acho que pela primeira vez na vida eu descobri que sim, eu tinha o que falar e sim, era interessante eu contar a minha história, assim, sabe? Porque a minha história, por mais que nós sejamos pessoas diferentes, a minha história tem muito, né? Tem muito do que a história de outras mulheres negras tem também, né? Então, por mais que a gente seja diferente, a gente acaba se encontrando em vários momentos, assim, sabe? Então, hoje eu sinto que eu ainda, obviamente, eu estou nesse processo todo, estou nesse processo de descobrir meu cabelo, e eu não passei pela transição capilar uma vez só, passei por ela acho que umas 3 vezes, mais ou menos, e agora eu sinto Mas que... por que, assim, Natânia? Por que você passou mais de uma vez pela transição capilar? Eu passei mais de uma vez também. Por quê? Porque no meu caso... Então, no meu caso, foi muito por essa questão de não saber como lidar com o meu cabelo. Então, assim, igual, quando eu estava para formar, né? Porque aí vem aquela questão do baile de formatura e das comemorações todas e tudo mais, o que aconteceu? Eu estava determinada a não relaxar o meu cabelo. Só que o racismo, ele funciona de maneiras tão assim, tão fortes,
né, que muitas vezes, quando você não está forte o suficiente, você acaba cedendo. E foi o que aconteceu comigo, porque eu já estava, acho que há 1 ano, sem relaxar o cabelo e tal. E aí, quando chegou perto do meu baile de formatura, tanto que para as outras comemorações, eu fui com o meu cabelo natural, eu dei meu jeito e fui. Só que chegou no baile, aí viraram para mim e falaram: ah, não, porque você vai fazer cabelo, você vai fazer maquiagem, você vai colocar um vestido bonito, você vai estar linda, e aí você vai com esse cabelo? Não, não é possível. Chegou ao ponto de uma vizinha que eu nem converso com ela. Cabelo bom dia. Seu cabelo, né? É muito louco. Sim, isso. Exato. Esse cabelo, exato. Eu vou pintar o cabelo e tal. Exatamente. E aí chegou ao ponto de uma vizinha com a qual eu não tenho intimidade nenhuma, assim, de ela me chamar na casa dela e virar e falar: então, eu sei do seu esforço, eu estou muito feliz pela sua conquista e tal, e aí eu queria te dar um presente. Aí eu fiquei: tá, beleza. Aí ela virou e falou, então, que eu vou pagar para você um cabeleireiro para ele dar um jeito no seu cabelo, porque você não pode se formar com cabelo assim. Eu faço questão de pagar para você. E aí eu fiquei: gente, eu não acredito. Aí ela virou e falou: não, pode ficar tranquila, porque você não vai ter despesa nenhuma. E ele é ótimo. Ele já cuidou do cabelo da fulana, ele já cuidou do cabelo da cicrana. Ele vai vir do Rio de Janeiro para poder fazer o seu cabelo. Eu fiquei: gente, meu Deus, sabe? Chega ao ponto de você, assim, você não ter a liberdade para escolher como que você quer usar o seu cabelo. E as pessoas acham muito isso, sabe? Que elas podem interferir nas escolhas de mulheres negras, né? Na forma como a gente quer se vestir, na forma como a gente quer usar o nosso cabelo, na forma como a gente quer se maquiar. E aí, acabou que, assim, eu procurei em alguns salões, porque eu rejeitei a oferta dela, obviamente, né? Só que aí eu procurei em alguns salões daqui de Juiz de Fora, e aí salões de pessoas negras, de mulheres negras, para poder fazer um penteado no meu cabelo, e todas essas mulheres negras falaram comigo: olha, não tem o que fazer no seu cabelo, porque ele é muito crespo. Ele é muito crespo e ele é muito curto. Então, para você fazer alguma coisa, você vai ter que relaxar. E foi aí que eu caí na esparrela de relaxar meu cabelo, entendeu? Passei pela transição capilar e não deu certo, porque eu acabei cedendo dessa vez. E aí, acabou que depois eu passei pela transição de novo, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, aquilo não me fazia feliz, tanto que assim que terminou o relaxamento, né, a moça virou e falou: pode olhar no espelho. Assim, eu acho que foi uma das piores sensações da minha vida, sabe? Mas uma das piores mesmo, porque eu me senti tão pequena naquele momento, sabe? Que eu vi o meu cabelo daquela forma, que eu virei e falei: gente, o que eu fiz? Sabe? O que eu fiz, assim? O que eu fiz com esse tempo todo em que eu resisti e tudo mais? O que eu fiz aqui agora? O que acabou de acontecer? Sabe? O que eu deixei que acontecesse? É um processo tão violento, né, Natália? E é tão louco como que o cabelo crespo incomoda as pessoas, né? Assim, eu já passei também por diversas situações, porque eu sempre usei o meu cabelo, né? O black, o dread, né? Muitos anos eu uso meu cabelo sempre com essa estética afro, e eu tenho cada história, assim, nossa, absurdas, assim, de como que o cabelo da gente incomoda as pessoas. Mas antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria ouvir a Damares. Damares, eu queria que você me dissesse, né, você está no início de tudo, você está se redescobrindo nesse momento. Queria que você falasse para a gente como é que está sendo esse processo. Quem era a Damares antes e qual é a Damares hoje, que está vivendo a transição, que está abrindo a cabeça, enxergando coisas que não enxergava antes.
Como é que está sendo isso para você? Então, Ricardo, é assim, é um momento de descoberta mesmo, né? Porque a Damares de 1 ano atrás, porque eu falo que eu estou me descobrindo agora, depois dos 30 anos que eu comecei a ter uma mente mais aberta. Porque eu, por exemplo, nunca imaginaria que eu ia conseguir ficar sem o cabelo relaxado. Desde que eu me entendo, vamos dizer, mais ou menos por gente, porque até um período da minha infância, antes da minha mãe começar a inserir a química no meu cabelo, era aquele pente quente. Eu acredito que as meninas também já devem ter passado por isso. Então, você ainda pegou um pente quente ainda? Peguei. As minhas tias passavam no cabelo das minhas primas, minha mãe passava, e era um sofrimento como qualquer outro, porque aquilo queimava o nosso casco da cabeça, queimava a orelha. É um instrumento de tortura. É isso aí mesmo. E aquele cheiro de cabelo queimado, meu pai. Nossa, nem fala. Porque o que acontece? A gente que é preta, a gente já tem um cabelo muito volumoso desde que a gente nasce. Então, o nosso cabelo, ele cresce mesmo, ele cresce para cima, ele não cresce para baixo. Então, o que acontece? Era quando tinha que lavar o cabelo, e a minha mãe que lavava, porque eu não conseguia lavar, né? Porque muito volume. Então, era mais de hora no banheiro, aquele processo todo de passar o shampoo, depois desembaraçar e depois fazer o penteado, trançar, que a maioria das vezes a gente andava era de trança para conservar, né, o cabelo por um período maior, né, porque senão era mais sofrimento, muito mais vezes. Então, meu cabelo ficava praticamente trançado, vamos dizer, 1 mês, para poder aquilo durar mais tempo. E quando a minha mãe começou a passar o pente quente no meu cabelo, a gente se sente, né? Que o cabelo estica, fica grandão, a gente se acha o máximo, porque é a visão que a gente tem, que o nosso cabelo é feio. Quando a gente vê as meninas brancas com aquele cabelo liso no meio das costas, a gente idealiza aquilo pra gente. Eu, particularmente, várias vezes, eu chorei até com Deus nas minhas orações, perguntando por que eu não nasci branca. Porque eu não nasci com meu cabelo liso. Então, olha só como que é uma tortura para uma criança, porque eu era criança. Então, depois dessa situação toda, que a minha mãe foi tendo aquele trabalho contínuo, e eu sofria, porque eu chorava, porque doía mesmo para desembaraçar, ela começou ela se decidiu, na verdade, né, eu acho que para acabar com o sofrimento dela e o meu, a começar a inserir a química no meu cabelo. Então, assim, de início, não foi nem uma química para alisar. Foi aquela química do permanente, para poder deixar o cabelo enroladinho, né? Mas, de uma certa forma, né, não era natural, era nada, né? A gente achava que era, mas não era. E é aquele cheiro muito forte, um cheiro de amônia muito forte, que aquilo, nosso Deus, intoxicava a gente tudo. E era um sofrimento do mesmo jeito. Aí passava um tempo, você tinha que voltar no salão e passar para aquele processo todo de novo. E aí foi indo. São mais de 20 anos passando química. E eu lembro que eu já deixei de ir em vários lugares, vários eventos, festas, aniversários, por eu não estar com o cabelo relaxado. A raiz está alta, né? A raiz está alta. E aí, o que acontece? Geralmente, eles falam que o período legal é de 3 em 3 meses, né? Para você ir fazendo o retoque dessa raiz. Só que a minha raiz, ela é bem crespa. Então, com 2 meses, já dava para ver uns 2 dedos de raiz já. E aquilo já me incomodava. Aí, eu ia, cismava e ia para o salão com 2 meses. Então, assim, eu não dava nem um período que precisa ter, né, do espaço da química. Eu ia, relaxava, era chapinha, secador em cima, e com tudo isso a gente sabe muito bem que o cabelo, né, fica super fraco. E aí, do ano passado para cá, eu acho que tudo na vida a gente tinha um aprendizado, né, gente? Essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa. E nesse período de pandemia, né, a gente ficou isolado mesmo, não tinha nem porquê, né, você ficar com aquela gana de ir em salão de beleza, porque os salões estavam fechados. Então, eu fiquei, né, assim, rendida, né, ao meu cabelo do jeito que ele estava, né. E aí, conversando muito também com o meu esposo, ele foi e falou, por que você não deixa o seu cabelo ficar natural? Porque, assim, eu nunca tinha pensado, né? Meu aniversário foi em junho, e eu pensei assim, gente, como é que eu vou fazer no meu aniversário com esse cabelo duro do jeito que tá?
Eu sei que eu não vou fazer festa, não vou fazer nada, mas eu quero tirar umas fotos e ele vai estar desse jeito. Então, eu estava naquele pensamento, eu vou ter que arrumar um jeito de ir no salão. Mesmo sabendo, né, que não era o correto sair, a gente já fica com aquele desespero na cabeça. Então, eu fui e fiquei pensando naquilo que ele me falou. E aquilo foi entrando dentro de mim e eu fui realmente pensando a respeito. Falei, gente, é engraçado como que a gente vira escravo de certas coisas na vida, né? A gente vira mesmo escravo, porque se a gente não consegue viver sem determinada coisa, a gente é escravo daquilo ali. E eu nunca me imaginava sem a química. E hoje eu estou me descobrindo todos os dias. Não é fácil, porque são somente 7 meses, é pouco tempo, mas já pensei em desistir, porque tem dia, independente de como seu cabelo esteja, se ele é crespo, se ele é liso, tem dia que você acorda e o cabelo não está afim de te obedecer, ele não quer conversar com você. Não quer colaborar. Não quer colaborar. Então, tem dias que é complicado, mas assim, eu estou muito decidida no que eu quero, porque eu acho que a gente precisa se libertar dessas amarras, né? De tudo isso que nos escraviza. Então, assim, quem usa a química, beleza, a gente não está aqui para julgar ninguém. Só que isso foi o que eu escolhi para mim. Eu decidi parar, eu quero mesmo me libertar, quero ver o meu cabelo natural e saber como que ele é, porque eu também não tenho recordação, a não ser por foto de como o meu cabelo realmente é. E eu preciso viver isso para poder entender a Damares, quem é a Damares, entendeu? Então, isso para mim está sendo super libertador, muito, muito mesmo. Então, minha gente, com esse depoimento emocionante, porque é emocionante, né, ouvir um relato desse, porque acho que muita gente, né, nem imagina como que isso pode ser sofrido, né, violento, dolorido, né, passar por todo esse processo, e uma coisa que é tão natural, né, que poderia ser de uma outra forma, ninguém precisaria passar por isso, né, mas o racismo faz esse tipo de coisa com a gente, né? Então, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Continue com a gente, porque é muito rápido e a gente vai estar de volta já, tá bom? Essa liberdade de olhar para mim e me sentir bonita de diferentes formas e não estar presa a elas, foi o que a transição me deu de principal.